Olá, seja bem-vindo à continuação da nossa série de vídeos devocionais, baseados no livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus. Estou falando diretamente do meu escritório na cidade de Atibaia, no interior do estado de São Paulo. E chego até você hoje por meio do Instituto Jesus Cristo, esse lindo e novo projeto, idealizado e liderado pelo pastor Carlos Macor. E hoje estamos no dia segunda-feira do devocional. E a semana é a semana 23 do devocional de Stanley Jones. Então, segunda-feira, semana 23. E o título para a devocional de hoje é uma pergunta. A seguinte pergunta: uma viagem segura com todos os nossos bens? Ponto de interrogação. Uma viagem segura com todos os nossos bens? Stanley Jones está falando sobre as posses e a relação das posses com a nossa espiritualidade. Então acompanhe a leitura e as palavras de Jones comigo. Duas atitudes com dois resultados. Ele vai citar dois textos bíblicos, um em Amós e outro em Esdras. Duas atitudes com dois resultados. O primeiro é o texto de Amós, abre aspas. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião, comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos, dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças, mas não se entristecem com a ruína de José. Está em Amós capítulo 6, versículo 6. E aí no versículo 7, ele aponta o resultado para essa atitude apontada no capítulo 6. Ouça o verso 7. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Verso 7 de Amós, capítulo 6. Os que não se importam com a ruína da nação irão para o exílio. Conclusão de Stanley Jones. Então, a atitude é, eles não se importavam com a ruína de José. E essa atitude de não se importar com a ruína da nação levou eles para o exílio, para o cativeiro. Uma atitude, um resultado. Veja agora a segunda atitude e o segundo resultado, no texto de Esdras. Abre aspas. Proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Fecha aspas. Esdras, capítulo 8, verso 21. Qual é o resultado? Aponta Stanley Jones agora. O povo reconstruiu o templo, um memorial permanente. Perceba, no texto de Amós, o povo não se importou com a ruína da nação. E isso, como resultado, gerou o cativeiro para eles. Aqui em Esdras, o povo foi para reconstruir o templo em Jerusalém e pediu a Deus uma viagem segura para eles, suas famílias e todos os seus bens. E qual foi o resultado? Eles reconstruíram o templo como um memorial permanente. Percebe? Duas atitudes, dois resultados diferentes. Veja como Stanley Jones vai comentar isso. Estamos pedindo uma viagem segura com todos os nossos bens? Pergunta ele, como fez o povo no livro de Esdras. Isso é duvidoso. 85%, diz Stanley Jones, da renda dos Estados Unidos são gastos para subsistência. 12% são poupados ou aplicados em vários investimentos. E apenas 3% vão para escolas, hospitais e igrejas. Ou seja, a cultura, a saúde e o espiritual têm apenas 3% de investimento. Apenas 3%, diz Jones, são investidos no espiritual. E a questão é que, se você não gastasse esses 3%, o que faria dos 97% restantes? Não valeriam para nada. Eles desapareceriam. É investir esses 3% em coisas essenciais, cruciais, é que permitem a manutenção dos 97%. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio,
Provérbios capítulo 11, verso 24 e o outro verso 30. Ele citou os dois versos. Se não aceitarmos Deus como parceiro em nossa vida material, então uma maldição repousará sobre nossas riquezas, diz Jones. Ele vai citar outro texto agora. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Jó, capítulo 15, verso 29. Não levamos nada conosco quando deixamos esta vida, diz Jones. Não há bolsos em uma mortalha. Somente o que é depositado em bancos, que não quebra, ou seja, bancos de caráter, permanecerá. Agora Jones vai contar um exemplo de duas pessoas. Ele diz: um petroleiro disse a um missionário, quando ambos foram evacuados da Malásia com a chegada dos japoneses. O petroleiro disse assim: o trabalho da minha vida inteira se foi com aqueles poços de petróleo que tive que explodir. E aí ele diz para o missionário: mas o trabalho da sua vida está nas pessoas, no caráter e no desenvolvimento delas. O trabalho da minha vida se foi, diz o petroleiro, mas o seu permanecerá, ele diz ao missionário. Eu falhei, você foi bem-sucedido. O único investimento permanente é o que se faz em pessoas. Stanley Jones está nos dando uma lição muito clara, muito autoexplicativa aqui. E eu quero dividir essa lição usando duas palavras em relação aos nossos bens, às nossas posses. A primeira palavra é a palavra fonte e a segunda, finalidade. As duas começando com a letra F para nos ajudar a guardar. Fonte, finalidade. Os nossos bens, os recursos que são dados a nós e chegam em nossas mãos, precisamos reconhecer que eles têm como fonte o nosso Deus eterno. Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata, e tudo que temos como recurso que chega em nossas mãos para sermos mordomos desses recursos vem de Deus, e precisamos reconhecer isso. Quando reconhecemos isso, pedimos a Ele que nos dê uma viagem segura com os nossos bens. Que viagem? Para quê? Para atendermos a finalidade desses bens. E que finalidade é essa? A finalidade desses bens é usá-los do jeito que Jesus nos manda usar. No caminho de Jesus, da forma de Jesus, do jeito de Jesus. Quando cremos que a fonte dos nossos bens vem de Cristo, então nós entendemos que a finalidade dos nossos bens é glorificar a Cristo. A Bíblia diz que nós devemos fazer amigos na eternidade. E Jones está dizendo que a melhor maneira do nosso investimento permanecer é se investirmos em pessoas. E o que está no meu coração, lendo Jones esta manhã com você, é dizer a você: use tudo o que Deus tem te dado, uma vez que você reconhece a fonte dos seus recursos, que é Deus. E use tudo o que Ele tem te dado para a finalidade de revelar no mundo, na história, a fonte que é Ele. Use o seu dinheiro para sustentar a sua família com dignidade. Use o seu dinheiro para servir a sua igreja, a sociedade, de forma que revele Jesus. Use o seu dinheiro para amar pessoas como Jesus ama. Não faça com o seu dinheiro algo egoísta, autocentrado. Não trate ele como se ele fosse fruto do seu esforço e do seu trabalho meramente. Mas trate o seu dinheiro, trate as suas posses, trate os seus bens, vendo Jesus como a fonte deles. E use eles com a finalidade de glorificar e revelar a glória de Jesus aonde você está. Para isso que as posses estão conosco. Se você ignorar, isso será uma ruína na sua vida. Mas se você entender que só chegaremos no final da jornada em segurança, se você reconhecer Jesus como fonte e finalidade dos seus recursos, então o que você fará, no que você investirá, irá permanecer. Veja como Jones termina essa devocional orando a Cristo. Ele diz: ó Cristo, que tens o método de vida produtivo, faze-me produtivo. Quero fazer com que minha vida valha o máximo possível. Para isso, toma o que acumulei e toca-o,
com o teu amor criativo. Entrego-te tudo para ser usado sob tua orientação e direção, porque ele é fonte e finalidade. Já não é meu, é teu. Trabalhemos juntos. Amém. E ele termina afirmando: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Porque quando usamos os nossos recursos, tendo Jesus como fonte, e a finalidade deles, revelar a fonte que é Jesus, os nossos investimentos neste mundo permanecem para a glória e fazem amigos para a eternidade. Que Deus te abençoe. Espero que esse devocional tenha chegado em bom tempo para você e te abençoado. Nos vemos amanhã, na terça-feira.